Boa tarde a todos. Quero saudá-los com a doce graça e paz do Senhor Jesus. É muito bom estarmos juntos de novo e hoje nós vamos estudar o capítulo 18 do livro de Apocalipse. Lembrando que já estamos na reta final do livro. Capítulo 18, esse livro vai até o capítulo 22, faltam poucos capítulos para nós conhecermos todo o conteúdo desse texto, ainda que seja de forma devocional. Mas você que esteve conosco desde o primeiro capítulo, você teve a oportunidade de estudar todo o livro, que é a revelação de Deus, de Jesus, ao apóstolo João. Então já tivemos a oportunidade de falar sobre as 7 igrejas, falar sobre os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças e os 7 juízos de Deus. Hoje então nós estamos falando sobre a queda da Babilônia. Mas o que foi a Babilônia? Na história antiga, o Antigo Testamento conta que houve uma nação poderosa cujo rei se chamava Nabucodonosor. Em seu governo, Nabucodonosor ordenou que fossem levados o povo judeu para a capital do império, e ali eles foram escravizados durante cerca de 70 anos. É o que é chamado na história do cativeiro judaico. E durante esse período, o povo acabou se contaminando, se envolvendo com todo tipo de prática politeísta e imoral que o próprio judeu sempre condenava. Depois desse cativeiro, a nação nunca mais foi a mesma. Mas o povo daquela época viu seus filhos sendo levados como escravos, o rei sendo levado acorrentado e toda uma nação sendo humilhada, depois de ser tão próspera, depois de viver de uma forma tão imponente no mundo antigo. E por isso Babilônia é considerada a rainha das cidades que contamina, rainha do pecado e coisas dessa natureza. Obviamente, assim como a Babilônia está para o judeu no Antigo Testamento, a cidade de Roma está para o cristão no Novo Testamento. Vejamos o que diz o capítulo 18 de Apocalipse. Depois disso, ouvi outro anjo descendo do céu. Ele tinha um grande poder e o seu brilho iluminava toda a terra. E gritava com voz forte: caiu, caiu a grande Babilônia. Agora quem vive ali são os demônios e todos os espíritos imundos. Todos os tipos de aves e feras imundas e nojentas vivem nela. Pois todas as nações beberam do seu vinho, o vinho forte do seu desejo moral. Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela. E os homens de negócio desse mundo se enriqueceram à custa das práticas sexuais sujas da prostituta. Então veja, a quem João está se referindo quando fala Babilônia? Certamente era no Império Romano, cuja capital era a própria Roma, onde ela vivia. E toda essa narrativa de reis que se envolviam com a cidade romana para sua prática de negócios, escravidão, vendas de seres humanos e órgãos e todo tipo de imoralidade, corrupção acontecia nessa cidade. O que João está vendo aqui é a queda de Roma. A cidade de Roma foi incendiada por Nero, mas no ano 476 da era cristã, a cidade de Roma, o Império Romano no Ocidente, caiu na mão de uma tribo bárbara chamada Érulas. Isso depois de ser saqueado por vários reis, vários povos, tal qual a Bíblia nos fala. Vejamos, continuando o versículo 4 diz: então ouvi outra voz do céu que disse: saia dessa cidade, povo meu, saiam todos dela, para não tomarem parte nos seus pecados e para não participarem dos seus castigos, pois os seus pecados estão amontoados até o céu, e Deus lembra das suas maldades. Dei a ela o mesmo que ela deu a vocês. Paguem em dobro o que ela fez, encham a taça dela com bebidas 2 vezes mais forte do que a bebia, que ela preparou para vocês. Dei a ela tanto sofrimento e tristeza, quanto luxo e glória que deu a si mesma, porque ela pensa assim: estou sentada aqui como uma rainha, não sou viúva e nunca vou sofrer. Por isso no mesmo dia cairão sobre ela todas as pragas, doenças, dor, fome, e ela será queimada no fogo, pois o Senhor Deus que a julga é poderoso. Então veja, uma cidade prepotente, e por isso é chamada de prostituta, porque é uma cidade que negociava com reis com todo tipo, e o que Deus está orientando ao seu povo: fuja dessa cidade,
Pare de se envolver com isso. Fuja da mentira, fuja da prostituição, fuja da indolência, fuja da corrupção. Saia do meio do pecado, pois a taça está enchendo, já se derramou, e a Babilônia será punida. Os reis do mundo inteiro que tomaram parte na imoralidade e na corrupção dela vão gritar e vão chorar quando virem a fumaça do seu incêndio. Eles ficam de longe porque têm medo de tomar parte no castigo que ela vai sofrer e dizem: ai de você, Babilônia, grande e poderosa cidade, em apenas 1 hora você já foi castigada. Em outras palavras, aqueles que se envolviam com a Babilônia, aqueles que se envolviam com as negociatas, com as mentiras, a corrupção, a morte, a escravidão, o terrorismo, todos aqueles que estavam envolvidos e embrenhados com a Babilônia viram a sua queda. Querido, não pensa que isso é só história do passado, porque um dia haverá um julgamento. Os comerciantes do mundo inteiro também gritam e se lamentam por causa dela, porque ninguém mais compra os produtos deles. Ninguém compra o ouro, a prata, pedras preciosas e pérolas, nem o seu linho finíssimo, a sua púrpura, a sua seda e a sua lã vermelha, nem qualquer espécie de madeira rara ou qualquer tipo de objetos feitos de marfim, de madeira cara e de bronze, ferro e mármore, nem canela, cárdomo, incenso, mirra ou perfumes. Ninguém compra o seu vinho, o seu azeite, farinha de trigo em grão, nem gado, nem ovelhas, cavalos e carruagens, nem escravos ou outros seres humanos. Os comerciantes dizem à cidade: acabaram todas aquelas coisas boas que você tanto desejava, e você perdeu para sempre toda a riqueza, toda a fama que possuía, e não as encontrará mais. E os comerciantes que se tornaram ricos negociando naquela cidade ficarão de longe com medo de serem castigados junto a ela. Eles vão gritar e lamentar assim: ai da grande cidade! Ai da cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de lã vermelha, e que se enfeitava com joias de ouro e com pedras preciosas e com pérolas. Em somente 1 hora ela perdeu toda a sua riqueza. Todos os capitães de navios e todos os passageiros, marinheiros e todos os que ganham a vida no mar ficaram de longe olhando. Então, vendo a fumaça do incêndio da cidade, gritaram: nunca houve uma cidade igual a esta grande cidade. Em sinal de tristeza, eles jogaram um pó sobre a cabeça, choraram e gritaram assim: ai da grande cidade! Ai da cidade onde, à custa da sua grandeza e riqueza, se enriqueceram todos os que tinham navios no mar. Em apenas 1 hora ela perdeu tudo. Veja quantas pessoas, quantos comerciantes do mundo inteiro se envolviam com o comércio de Babilônia. Vejam quantos dependiam do que se fazia em Babilônia. Veja que é citada a escravidão, o comércio humano que era praticado ali, e as pessoas lucravam, ganhavam com isso. Os reis da terra e de todo mundo agora estão se lamentando, pois a sua fonte de riqueza está perdida. E a Bíblia continua: alegrem-se, ó céus, por causa da destruição dessa cidade. Alegrem-se, povo de Deus, apóstolos e profetas, pois Deus a condenou pelo que ela fez a vocês. Então o anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e a jogou no mar, e disse: é assim que a grande cidade Babilônia será jogada fora com violência e nunca mais será vista. A música dos tocadores de harpa, de flauta e de trombetas, e as vozes dos cantores nunca mais serão ouvidas em você. E em você nunca mais será encontrado nenhum trabalhador de qualquer ofício, e nunca mais se ouvirá em você o barulho das pedras de moinho. Em você jamais brilhará a luz de uma lamparina, e nunca mais ouvirá em você a voz dos noivos e das noivas. Os seus comerciantes foram os mais poderosos do mundo, e com feitiçaria você enganou todos os povos da terra. A grande Babilônia foi castigada porque nela foi encontrado o sangue dos profetas, o sangue do povo de Deus e o de todos os que foram assassinados na terra. O sangue das pessoas inocentes clama a Deus por justiça. O sangue dos profetas clama a Deus por justiça. O sangue de homens e mulheres de bem clamam a Deus por justiça. A justiça que os homens não foram capazes de fazer. A justiça que os homens venderam. A justiça que foi negociada, a justiça que foi barganhada, chegou ao trono de Deus em forma de clamor, e Deus veio julgar
a grande prostituta Babilônia. E aí o que é que nós encontramos de lição nisso? O poder do mal na religião. A palavra de Deus diz que muitos se prostituíam com as feitiçarias de Babilônia. Muitos eram seduzidos por ela. Havia o culto imperial. Havia falta de discernimento de pessoas que se chamavam povo de Deus, estavam embrenhados nesse meio. Assim como há pessoas que hoje em dia envolvidos em meios ilícitos de capitalismo, de corrupção e tantas outras coisas e que tentam justificar com a sua ganância, com a sua falsa modéstia, com a sua grande mentira, dizendo que vão enganar outros, quando na verdade estão roubando do povo. A arma que mais mata as pessoas não é aquela de onde sai 6 balas. A arma que mais mata as pessoas é aquela que rouba o dinheiro público e que impede fazer hospitais, leitos, escolas e lugares para cuidar de vidas, cuidar de pessoas. As armas que mais têm matado pessoas são essas, onde vários acabam se envolvendo. Então o mal se instala na religião também, e até entre cristãos isso acaba acontecendo. E o que mais que nós aprendemos? Quando a palavra de Deus diz, não se contamine, meu povo, está dando alerta. Sejam fiéis, sejam leais, sejam verdadeiros, não se contaminem com a sujeira de Babilônia, fiquem longe disso, saia dela, saia desses programas, desses filmes, dessas novelas, pois tudo isso vem mudando ano após ano, nos induzindo, tentando nos levar a nos acomodar com a sujeira. Eu não sei qual a sua idade, mas você lembra como eram os programas há 40 anos atrás, há 30 anos atrás? Os filmes, as novelas, como a coisa mudou, como os crimes aumentaram, como a sedução, como hoje as pessoas torcem por uma família destruída, como as pessoas torcem para que o mal vença. Os valores se inverteram, enfim. E a Bíblia diz, não entre nesse esquema, tenha consciência do bem. Outra coisa que nós acontecemos é onde está o seu coração. Nós vemos que muita gente gemia com a queda de Babilônia. Só nos emociona aquilo que para nós é importante. Comerciantes choravam, reis da terra se lamentavam e choravam porque Babilônia tinha caído e porque já tinham se envolvido, estavam habituados, acostumados. A Bíblia diz que os negociantes chorarão com o fim da Babilônia. E eu pergunto para você, meu irmão, o que é que mexe com você? O que é que ainda te faz chorar? O que é que mexe com o seu coração? O que é que ainda te faz lamentar? Será que você perdeu o olhar para as coisas de Deus? Será que você se enraizou tanto com a Babilônia que você chora com a queda dela, ao invés de chorar os princípios que você perdeu? E a quarta coisa que nós aprendemos é a alegria da vitória do povo de Deus. Quando nós vemos a manifestação da justiça de Deus, nós nos alegramos ao ver que Deus está respondendo o nosso clamor. Nós precisamos, na verdade, conhecer a verdadeira alegria. A verdadeira alegria não está num copo de bebida. A verdadeira alegria não está naquilo que nós achamos que tem que ser feito para que a nossa vontade prevaleça. A verdadeira alegria está em vermos a verdade prevalecer, em vermos a justiça sendo feita, em vermos o órfão sendo suprido, sabe, aquele que está desamparado sendo acolhido. A verdadeira alegria é vermos a manifestação do povo de Deus, a graça de Deus sendo derramada sobre as vidas. E quando a vitória chegar, haverá grande festa. O versículo 24 diz, a grande Babilônia foi castigada porque nela foi encontrado o sangue dos profetas, o sangue do povo de Deus e de todos os que foram assassinados na terra. Querido, Deus nos ajude a compreender a sua palavra. Deus nos ajude a sentir o verdadeiro valor da alegria, a nos emocionar com aquilo que precisa e deve ser emocionado, a nos seduzirmos, sabe, para as coisas que são de Deus, pelo Espírito Santo de Deus.
a nos induzirmos, a nos envolvermos, a nos prepararmos para dizer glória a Deus, aleluia, pois a mão de Deus foi mostrada. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, porque se deixar eu fico aqui meia hora falando. Senhor, obrigado por Tua palavra, obrigado por Teu ensino. Enche-nos da verdadeira alegria, enche-nos com o Teu Espírito, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Enche as ruas da nossa cidade. Ó Deus, e livra-nos da Babilônia, livra-nos do mal, da mentira, da indolência, do crime, da negligência, da corrupção, de todo o mal. No nome santo de Jesus, nós a Ti oramos, hoje e para todo sempre. Amém. Deus nos abençoe. Um beijo no seu coração.